Olá, pessoal. Hoje, nosso segundo podcast, Tecnocast aqui, onde começamos a falar no nosso primeiro podcast sobre alguns desafios que o Grupo Tecno sofreu, o maior desafio, né? E eu dei alguma introdução sobre a obra da Feira da Madrugada que nós fizemos, que é uma obra em conjunto da Tecnoports com a Tecnoframe. E hoje, para falar um pouquinho mais dessa obra, eu pedi para participar aqui o nosso diretor da Tecnoframe, o Tarsis, e queria dar boas-vindas, Tarsis. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse é o primeiro podcast no nosso Tecnocast, primeiro de muitos. E você de casa vai ver muito a cara do Tarsis aqui, porque é o nosso principal interlocutor aí da Tecnoframe. Tudo bem, Tarsis? Seja bem-vindo ao Tecnocast aí. Tudo bem. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, prazer enorme a gente tirar esse projeto Tecnocast do papel, que a gente vem já cozinhando ele há bastante tempo. A gente desenhou há muito tempo, agora, quem sabe, agora já é nosso segundo de muitos aí, se Deus quiser. E agora vai. Não, legal. E é muito bacana estar aqui para a gente falar sobre desafios do nosso dia a dia, das nossas empresas aqui do Grupo Tecno, e falar também sobre os desafios do mercado como um todo, desafios como você vinha falando aí, Marcos, a respeito da obra da Feira da Madrugada, que eu acho que foi o maior desafio nosso como empresa, como carreira, nosso desafio profissional. Foi uma obra que tirou a gente, elevou a gente de nível, né? Acho que todo mundo cresceu, todo mundo mudou durante esse período dessa obra. Alguns fios de cabelos brancos a mais em todos nós. Com certeza. Ontem eu estava falando com o Everton aqui, ele pediu como que chegou esse lead. Eu falei que chegou a princípio um lead para fazer as portas, e a gente sugeriu de trocar a estrutura que era de aço soldado, de metalão, para o light steel frame, né? E esse desafio, só conseguimos fazer isso graças à nossa engenharia da Tecnoframe. Eu comentei ontem que Deus nos abençoou com uma das melhores engenharias de steel frame do Brasil, né? E eu quero parabenizar você, Tarsis, por ser o cabeça, por ser o mentor dessa engenharia, por ser o chefe, né? E nada do que foi feito aconteceria se não fosse a sua presença, a sua perseverança. E eu quero falar para você de casa que, se não fosse o Tarsis aceitar o desafio, comprar a ideia comigo, nós talvez teria podido só instalar só as portas, né? Só as 8.000 portas. Fala um pouquinho, Tarsis, sobre esse desafio, de quando chegou esse lead, de como surgiu a ideia de nós propor, de mudar do aço convencional para o light steel frame as estruturas dos boxes. Vamos lá. Assim, sobre a nossa engenharia, realmente, a gente tem uma das melhores engenharias de steel frame do Brasil. Isso aí eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque é uma verdade e o mercado já conhece a gente pela forma como a gente trabalha. Claro. E assim, eu lembro que esse lead da Feira da Madrugada, a primeira vez que a gente soube dele foi ali meados de 2019 ainda, sendo que a obra aconteceu só em 2021. 21? 21. Foi, 21. Então a gente ficou meio que maturando esse negócio por 2 anos, né? Demorou 2 anos ali para sair. Eu tenho eu sempre falo comercialmente, até com os nossos vendedores e tal, que quanto maior o projeto, mais tempo ele demora para ser efetivado, né? Então, como era um negócio muito grande, ele demorou. Então, eu lembro a primeira reunião que a gente fez ali na construtora ainda que tocava a obra, e a gente, nessa primeira reunião, foi a primeira vez que a gente falou com eles, que a gente propôs isso. Era uma reunião realmente, foi um lead que veio por conta das portas, era uma quantidade de portas enorme, e nessa reunião a gente já foi a Tecnoportas já com a Tecnoframe. E ali a gente apresentou, falou, a gente viu que essas lojas aqui, esses boxes, a gente consegue colocar o material steel frame. E a construtora, inicialmente, eles compraram bastante a ideia porque era uma construtora portuguesa, eles já tinham trabalhado com essa metodologia em outros países, eles são uma multinacional que trabalha em muitos países. Só que ali, inicialmente, a gente propôs, fizemos os primeiros orçamentos e tal, mas foi um negócio que meio que esfriou naquela época, né? Esse negócio ele voltou a esquentar novamente no final de 2020. Era novembro de 2020, já através de um outro canal, já através diretamente do cliente final mesmo. E aí, ali, naquele orçamento, começou realmente o nosso desafio de engenharia, porque no primeiro orçamento que a gente fez, era simplesmente o steel frame que a gente tinha cotado, sem muito detalhe e tal, né? Agora, nesse segundo momento, a gente precisou realmente pensar na engenharia por conta de que a gente precisava reduzir custo. E a gente tinha um desafio de preço com o cliente muito grande, né? Então, foi uma negociação que ela foi demorada,
né? E aí eu me lembro um dia que a gente sentou aqui na sala de reunião, que era em outro lugar até, que diferente de onde é a nossa sala de reunião hoje, e sentamos nós dois, a gente falou, cara, agora a gente tem que bolar um negócio aqui para resolver esse caso. E o problema maior, além de nós precisar ajustar o custo do light steel frame, que era mais caro do que o aço convencional, era o prazo que era super apertado também. Nós tínhamos que entregar essa obra até outubro do próximo ano. Nós estávamos em dezembro e nós tínhamos 10 meses para poder fazer projeto, fechar contrato, fazer projeto, produzir, instalar e deixar a obra pronta, né? Industrializar o negócio, né, de forma que a gente conseguisse conciliar as portas com o steel frame. Esse era um grande desafio nosso. E também fazer um produto que não desse muito trabalho para montar lá em loco, né? Então, assim, a gente pegou ali no papel de pão mesmo, desenhamos ali os pilares principais que seriam, né? Essa estrutura ela foi composta de um pilar dobrado especial que a gente fez, né? Que o steel frame, o perfil de steel frame entrava nesse pilar, a gente parafusava ele. Esse pilar já ia a estrutura do pilar com as duas guias das portas e as testeiras dos motores e a testeira contra também já presa nesse pilar, né? Já ia totalmente industrializado. Então, assim, quando a gente levava esse pilar na obra, colocava os dois, a gente já conseguia colocar o rolo da porta de enrolar automática e depois já instalar o motor. Então, assim, a gente passou acho que uns 4 meses pensando e a gente acabou bolando essa ideia nos 15 minutos, né? Foi muito rápido. A gente rápido. desenhou ali rapidinho, aí eu acho que você voltou para cá, eu fui lá para minha mesa, aí eu desenhei rapidinho no SketchUp, fiz todas as elevações e falei, Marcos, deu certo, acho que a gente chegou no negócio que vai virar. E aí daí a gente já partiu para o protótipo, a gente fez um protótipo aqui na fábrica, os caras vieram e tal, visitar e tal, aprovaram, aí depois de mais algumas semanas de negociação a gente conseguiu fechar o negócio. E aí foi aí que o negócio começou a acontecer de verdade, né? E nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque foi 35 carretas de drywall, né, de chapa drywall. O fornecedor não estava conseguindo atender nós no prazo também. Nós tínhamos que carregar 3 carretas, 4 carretas por semana. Nós tivemos importação dos motores e nós pegamos bem na época da pandemia. E a fábrica da China até conseguiu produzir, mas não tinha container para trazer, não tinha frete marítimo. Então, os motores acabaram atrasando também e prejudicando a nossa cronometragem também aqui de entrega da obra. E também o desafio do fornecedor de aço entregar a quantidade de aço que nós precisávamos, tanto para perfilar as lâminas, como para o light steel frame também, né, Tarso? E a gente teve dificuldade, por exemplo, também com a questão do preço, do frete marítimo, que subiu muito naquela época. Assim, eu acho que se for falar da parte logística dessa obra, eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente teve. Tanto a logística de entregar o material lá no local, como a logística de distribuir o material lá, né? Para situar as pessoas a respeito do tamanho, né, da dimensão dessa obra. A gente está falando de um prédio que ele tem 3 pavimentos e cada pavimento dele ele tem 200 metros de largura por 400 metros de profundidade. Ou seja, tem por volta de 80 mil metros quadrados cada pavimento do prédio, né? Então, assim, a logística... Tanto que assim, o volume de material que a gente tinha que colocar lá era muito grande e o volume de material que a gente tinha que distribuir em todos os locais também era muito grande, né? Essa logística lá foi muito desafiadora. A gente teve que comprar bobcat para colocar lá. A gente bolou todo um sistema de como é que a gente mandava esse material paletizado daqui para lá, né? Tanto as lâminas das portas como os perfis de steel frame. Essa parte do drywall foram 100 mil metros quadrados de chapa de gesso acartonado, 100 mil metros quadrados. Uma obra assim, gigantesca. Eu acredito que tenha sido a maior obra do ano, pelo menos, de drywall. Eu sei que tem muitas obras grandes de drywall diferentes de steel frame, mas eu não conheço nenhuma outra obra que teve esse volume de chapa no ano de 2021 aqui no Brasil. Um negócio bacana. Legal. Tarsis, nós entramos logo no começo do podcast falando sobre a obra da Feirinha, por causa de uma continuação do podcast de ontem, né? Que no dia de ontem o Everton me apresentou quem é o Marcão no Tecnoportas, né? Uhum. E o Marcos ele é mais conhecido pela Tecnoportas mesmo, foi o fundador da Tecnoportas, como eu também sou fundador da Tecnoframe, e muitos me conhecem lá da Tecnoportas, né? E hoje estão me conhecendo aqui também como o presidente, né, do grupo Tecno, da Tecnoframe, né? Uhum. Mas vamos falar novamente, mas num próximo episódio dessa feirinha. Eu queria falar agora, aproveitar para
para o pessoal de casa conhecer essa empresa do Grupo Tecno, essa empresa que o Marcão também é presidente, que é a Tecnoframe, que queria que o Tarsis, como diretor, falasse um pouco mais da Tecnoframe. O que a Tecnoframe faz? Qual que é o business principal da Tecnoframe? A Tecnoframe, ela, se a gente for falar como nossa visão de negócio, né, a gente tem um objetivo muito claro de transformar o mercado da construção civil no Brasil. Então, essa transformação, a gente acredita que a única forma dela vir para esse mercado nosso é através da construção industrializada, né? Da industrialização da construção civil. A gente tem uma construção muito atrasada no Brasil, né? Muito artesanal. A gente está falando em usar... A gente utiliza métodos construtivos, né? Se a gente for falar do tijolo, né? O tijolo ele é datado de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, nesse formato que como a gente conhece hoje, do tijolo cozido, né? Bom, inclusive, Tarso, eu estive em Jericó, lá na Terra Santa, quando eu visitei Israel. Em Jericó tem escavações arqueológicas que provam que encontraram construções com tijolo há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, é bem pré-histórico mesmo o negócio de construir com areia e cimento, com tijolo. 3.000 anos de Cristo, a gente fala que foi a última inovação tecnológica que teve nesse negócio de tijolo, né? Que foi o tijolo cozido. E aí a gente aqui no Brasil, a gente tem uma abundância de matéria-prima, né? Então aqui a gente tem muito cimento, aqui a gente tem muita água, aqui a gente tem muita areia. E isso facilita construções artesanais. Só que assim, essa abundância que a gente tem em matéria-prima, ela não é eterna, né? Então, se a gente for falar de sustentabilidade e do quanto que a gente gasta de água numa obra convencional, isso é um absurdo, né, com o que tem acontecido hoje no mundo. Mas, de qualquer forma, voltando para o assunto da visão da Tecnoframe, a gente visa inovar esse mercado da construção civil através da construção industrializada. E aí entra o steel frame, né? O steel frame é a metodologia construtiva industrializada mais fácil de se implantar em pequena escala no Brasil, né? Então, desde se você é uma grande construtora, até se você é uma pequena construtora ou um pequeno incorporador, você consegue construir em steel frame no Brasil. Essa é a facilidade do sistema construtivo. E o steel frame é o que permeia toda a nossa metodologia aqui na Tecnoframe. Tudo que a gente vai fazer, né, a respeito da nossa engenharia, por exemplo, a gente falou da obra da Feira da Madrugada. O que entrou na obra da Feira da Madrugada? Steel frame. Né? Poderia ter entrado outro método construtivo? Poderia, mas entrou steel frame porque a gente acredita nessa metodologia como sendo a melhor para se fazer aqui e para se fazer em todo mundo, né? Alguns pontos é importante ressaltar. Por exemplo, o steel frame usa aço ao invés de madeira como o wood frame usa. O aço é o material mais reciclado do mundo, é o material que tem no mundo inteiro. A gente consegue... a gente não perde nada do que a gente faz de aço, né? Não existe desperdício no aço. Sempre aquele aço ele vai ser reaproveitado para alguma coisa. Diferente do frame que se cortou errado, se perdeu. Exatamente, madeira, né? Exatamente. Sempre o aço vai ser reciclado. Então, ele é um material que ele é 100% reciclado. Ninguém deixa aço... ninguém vai jogar o aço no mar. Ninguém vai... Porque ele tem um valor para essa reciclagem. Pelo menos 30% do aço que a gente usa é reciclado. E aí a gente entrou nesse mercado da construção civil com a Tecnoframe, baseado no steel frame. E hoje o que a gente faz, né? Nosso carro-chefe é a produção do perfil de steel frame, uma metodologia engenheirado, que a gente chama, que é um perfil mais tecnológico, com tecnologia CNC. E a gente tem toda a parte de engenharia. Então, nós somos uma empresa de engenharia que tem uma fabricação dos perfis de steel frame e temos agora também um braço muito mais voltado para a construção modular, né? Então, a gente, além de produzir os perfis de steel frame, eu acho que está muito claro no mercado que o steel frame ele é um meio da industrialização, ele não é um fim, né? O fim da industrialização é quando você consegue fazer, como a gente conseguiu fazer em alguns casos, uma obra inteira dentro do galpão, né? Modular. Você consegue fazer hidráulica elétrica, revestimento, pintura, forro, você consegue fazer tudo dentro de uma fábrica e levar esse material ali até a obra e montar muito mais rápido esse material. Por quê? Na fábrica você tem muito mais controle de qualidade, controle dos materiais,
que você está utilizando, controle da mão de obra, você trabalha coberto, a chuva não te atrapalha, o sol não te atrapalha, né? Então, quando a gente consegue trazer isso, eu acho que tipo assim, é o mais top da inovação da construção civil, a construção modular. E, mais uma vez, na construção modular, o que entra? O steel frame. Né? Posso falar do último case que a gente teve de construção modular, que é um hospital de 2.300 metros quadrados que a gente fez juntamente com um parceiro. Ele construiu, mas a gente fez toda a parte de engenharia de estrutura e fabricação da estrutura metálica, né? Com produtos novos. Então, além do steel frame, a gente também tem um módulo, um chassi modular que também é inovador, também é um negócio totalmente diferencial no mercado e muito nessa linha da construção industrializada. Então, se for perguntar hoje o que a steel frame faz, o que a steel frame não, o que a Tecnoframe faz, né? O que a Tecnoframe faz? A Tecnoframe faz construção industrializada. Bacana. Falar específico do Light Steel Frame, que é a construção onde que você não usa somente o aço como estrutural. No Brasil há uma certa resistência ainda, pessoal ainda tem um pouco de receio do sistema construtivo ser basicamente novo ainda. Mas lembrando que nós temos uma norma que rege isso aí. Você quer falar um pouco sobre essa norma, que é um sistema construtivo normatizado, inclusive hoje a Caixa, os bancos financiam porque tem uma norma no sistema, correto? Sim. Falando dessa parte de normatização, a gente e de cultura, né? Como é que está o sistema, a parte de cultura do sistema hoje no Brasil? Quando a gente começou a Tecnoframe em 2018 para cá, de quando a gente começou para cá, mudou muito essa questão cultural, né? Muito. Assim, um grande termômetro que a gente tem disso são as feiras que a gente vem fazendo. Eu lembro que a primeira FEICON que a gente fez foi em 2019. Na FEICON de 2019, as pessoas chegavam no nosso stand e perguntavam: o que é isso? O que é isso? O que é esse perfil? O que vocês fazem? Na FEICON de 2023, as pessoas não perguntam mais o que é isso. As pessoas já falam: pô, legal, vocês trabalham com steel frame? Já conhecem. As pessoas já conhecem o steel frame, de alguma forma. Né? Elas já sabem que é um método construtivo, elas já sabem que é bom, né? Principalmente falando em engenheiros, arquitetos. Mas, assim, está acontecendo um movimento muito legal no mercado que o consumidor final, o cara que quer construir a casa, ele já sabe o que é o steel frame. E aí ele vai para o construtor e pergunta: cara, você trabalha com steel frame? Porque muitos chegaram lá para a gente falando: cara, eu tenho 2 ou 3 clientes que querem construir a casa de steel frame e eu nunca fiz. Como é que eu faço? Qual é o caminho e tal? Então, isso aí vem mudando. Então, acredito que essa parte mais cultural é uma barreira que já mudou muito e não tem outra saída. O steel frame ele vai ser o método construtivo principal no Brasil um dia. Não sei quando, não sei quanto tempo ele vai demorar, mas ele vai ser esse método construtivo que mais a gente vai fazer aqui. Aí, um dos motivos de toda essa mudança é a parte da normatização. Ainda em 2018, a gente também iniciou ali a participação no comitê da norma, né, da norma da ABNT. As reuniões funcionavam ali na AB100. E essa norma de steel frame, a gente já vem fazendo ela em outros grupos antes dela realmente ser publicada no ano passado, há pelo menos 10 anos, que foi a primeira reunião e a primeira minuta básica dessa norma. O que muda do steel frame com norma e sem norma? Principalmente a questão de financiamento. Porque a gente sabe que no Brasil, hoje, o que movimenta a construção civil é o financiamento imobiliário. Então, grande parte das obras que a gente faz são financiadas principalmente pela Caixa Econômica Federal, que é o banco que tem o menor juros para financiamento. Então, a Caixa, quando o sistema não é normatizado, ela exige que se tenha uma documentação chamada DATEC, que é uma documentação de avaliação técnica. Certo. O DATEC é um documento muito caro para tirar, porque você precisa construir uma casa ali no AITA, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, e você precisa testar tudo naquela casa. Então, custa entre 600 mil e R$1 milhão para você tirar um DATEC. É um documento muito difícil e que restringe muito. Quando a gente tem uma normatização, o sistema ele deixa de ser, aos olhos da Caixa Econômica Federal, um sistema inovador de construção civil,
e passa a ser um sistema convencional, mas não inovador e convencional como geralmente a gente fala da alvenaria e do steel. Inovador e convencional no sentido que é normatizado e não é normatizado. Sistemas inovadores, eles geralmente não têm norma. Por exemplo, a gente pode citar um sistema que não tem norma, que o pessoal tem feito. ICF. ICF não tem norma, então precisa de DATEC. Já o steel frame não. Quando você vai preencher a planilha da caixa, a PCI, quando você coloca lá método construtivo que ele pede, light steel frame, ele automaticamente aparece na planilha. Não necessita de documentação auxiliar. E isso muda tudo, né? Isso muda tudo porque qualquer caixa no Brasil hoje ela tem que financiar uma obra em steel frame. Legal. Nós, da Tecnoframes, nós participamos de várias feiras, igual o Tarso acabou de citar, a gente participou de todas as FEICONs, as FEICON desde 19 para cá. Todos os congressos latino-americanos de Light Steel Frame a gente participou, e também tem um evento agora que participamos a semana passada, né, que é o ENIX. Esse ENIX foi um grande sucesso também, porque venderam todos os ingressos antecipados, o pessoal queria ir visitar, não tinha mais, que era um espaço meio limitado, não tinha mais ingressos para entrar. Quando a gente participa de uma feira, o nosso intuito, claro, é mostrar a cara da Tecnoframe, é mostrar que a Tecnoframe existe, que nós temos aí como uma opção para o cliente que queira construir, queira comprar o material do Light Steel Frame. Mas existe dezenas de outros concorrentes nossos que fazem um trabalho espetacular. E eu sempre falo que eu, como presidente, o meu maior objetivo não é somente divulgar a Tecnoframe, é difundir o sistema construtivo. Quanto mais que nós, os concorrentes nossos, participarem de feira, divulgarem, fazer um trabalho em rede social, mais nós estamos colaborando para que o sistema ele seja conhecido por mais pessoas. E o sistema conhecido por mais pessoas automaticamente vai gerar mais negócio, mais business para todos da cadeia produtiva. Desde nós produzimos o aço, o cara que produz aí a placa cimentícia, o drywall, o telhado, gera business, negócio para todo mundo. E desde 2018, como nós entramos, eu tenho notado que realmente tem evoluído bastante. Mas a maior dúvida da pessoa, mas essa casa é segura? O sistema é confiável? Não vai cair? Não vai ter patologia? Eu costumo falar que nos Estados Unidos tem furacão, e nós temos um braço nos Estados Unidos também, a gente produz lá na Flórida, e nós fizemos os projetos da Flórida aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente faz o projeto calculando um vento de 110 km por hora, é isso? 120. 120 km por hora. E lá na Flórida é de 160 a 170 milhas por hora. Isso. Então, quer dizer, aguenta furacão, aguenta tufão, aguenta de tudo, abalo sísmico, todo o sistema. Ele é comprovadamente um dos melhores sistemas construtivos do mundo que tem. Não tem nada no mundo mais moderno que o Light Steel Frame. Então, o público nosso que está ouvindo, ele pode ficar tranquilo que se ele optar em fazer uma casa em Light Steel Frame, ele está construindo o que tem de melhor em tecnologia, e ele tem o que tem de melhor em conforto térmico, acústico, né? E graças a Deus isso tem mudado bastante o conceito das pessoas. Pessoas estão comprando a ideia do Light Steel Frame, e eu acho que, igual o Tarso falou, breve, não sei se daqui quantos anos, mas vai ser o sistema construtivo no Brasil que mais constrói. Nós temos hoje menos de 1% das casas do Brasil, principalmente médio e alto padrão, que é onde que o Light Steel Frame ele entra com mais força, né? Mas mesmo no médio e alto padrão, menos de 1% das casas são em Light Steel Frame. E as pessoas têm nos procurado bastante, né, Tarsis, para poder se capacitar nesse mercado, para poder fazer cursos, se aperfeiçoar, para poder ter conhecimento e também fazer a montagem correta do Light Steel Frame. Eu quero que você fale alguma coisa sobre o nosso curso que nós temos disponibilizando aí para você que quer entrar no setor, que quer participar dessa cadeia produtiva que mais cresce no Brasil. Legal, vamos lá. Essa parte de treinamento, né, e cursos, logo cedo a gente identificou que, assim, o que a gente precisa para a metodologia construtiva crescer? Pessoas que façam, né? E pessoas que façam principalmente da maneira correta. Correto. Né? Porque a gente sabe que não só na construção civil, mas em qualquer setor no Brasil, a maior dificuldade é mão de obra. Né? Nós temos uma mão de obra complicada de qualificação. Né? E a gente identificou logo isso, e a gente vem já desde o início fazendo cursos a respeito. Só que a gente, esse ano de 2023, no final do ano passado para cá principalmente, a gente decidiu institucionalizar mais essa forma de cursos. Né? A gente criou uma plataforma que se chama TecnoSchool. E na TecnoSchool, hoje a gente
trabalha principalmente com 3 formações. A gente tem uma formação online mais básica, falando de steel frame. A gente tem uma formação prática que acontece aqui na fábrica. Essas 2 formações hoje, você pode, inclusive, adquiri-las juntas. Elas são complementares, né? Que é o Steel Frame Expert e o Steel Frame prático, né? O mão na massa aqui. E no final essa formação como um todo, né? Que é essa formação profissional, ela tem a chancela do Senai. Então, quem vem fazer os nossos cursos aqui, ele sai daqui com o diploma do Senai. É o primeiro ponto. E a gente tem um terceiro curso, que é um curso muito mais voltado para engenheiros e arquitetos, que é um curso de projeto. Porque a gente também acha que é importante o engenheiro e o arquiteto entenderem de projeto e projetarem em steel. E é uma dificuldade que a gente tem no nosso mercado. Pessoas que projetam. A gente não consegue lançar uma vaga, anunciando uma vaga de projeto aqui no Steel Frame e na Tecnoframe e contratar uma pessoa pronta hoje, porque não tem nesse mercado. Então a gente identificou essa lacuna no mercado e a gente lançou a formação projetista de steel, que ela também tem uma chancela muito importante, que é do MEC. Né? Então, é uma formação totalmente chancelada com o MEC, diploma pelo MEC. Então, a gente realmente institucionalizou e está fazendo um negócio diferenciado nessa questão de treinamento de steel frame. Eu acho que nenhuma outra empresa faz o que a gente está fazendo hoje. Né? Porque a gente identificou que é necessário não só a gente ter, como realmente a gente já tem, conteúdo na internet, canal no YouTube, perfil no Instagram meu, perfil no Instagram da Tecnoframe educando a galera, mas é preciso o pessoal parar ali, por exemplo, no curso de projetos por praticamente 80 horas de aula e realmente aprender como é que faz um projeto, como é que faz um cálculo, o que é o steel frame, né? E também no curso de montagem aqui aprender as melhores práticas baseadas em norma, o que você pode fazer, o que você não pode, para realmente evitar a questão de patologia em obra. Porque a patologia acontece em alvenaria também se você faz errado. E boa parte das pessoas faz errado a alvenaria. Né? Então, só que assim, quando você vê uma patologia na alvenaria, você passa direto. Quando você vê uma patologia no steel frame, você não passa direto. A culpa é do sistema. Não é culpa de quem montou, não é culpa... A culpa é do sistema. E o sistema é muito bom. Marcos, você, muito mais que eu, viajou o mundo inteiro, sei lá quantos países você conhece, e você sabe que em todos eles, o que tem de ponta é o steel frame. Você voltou da China agora, não tem nenhuma inovação tecnológica além do steel frame, no que você viu lá. Não, e o que me chamou atenção também nessa feira que eu fui, na China, é que não tem nada de melhor no sistema lá, steel frame, do que nós já temos no Brasil. Exatamente. Eu estive também na feira ali nos Estados Unidos também em fevereiro, e tudo que tem de inovador, de mais moderno lá nos Estados Unidos, na China, temos aqui no Brasil. Então, quer dizer, o nosso sistema nós temos o que tem de ponto, de melhor no Brasil aqui. Inclusive, nós temos produtos aqui, placa cimentícia, temos até mesmo nós estamos exportando perfil também para fora, temos obras fora do Brasil que a gente exporta perfil. O nosso sistema, que é aplicado no Brasil, é o que tem de melhor no mundo. E o sistema construtivo lá, steel frame, é o que tem de melhor no mundo. Não tem nada mais moderno, nada mais inovador. Quando eu viajo, até há uns anos atrás, eu viajava ficando olhando para cima, olhando só portas, né? A Tecnoportas era meu business principal. Hoje, quando eu viajo, eu fico observando também sobre construções, métodos construtivos, né? E não tem nada mais moderno, mais atual do que o steel frame, ou a construção industrializada, né? Passei lá na China, passei naquele hospital que construíram em tempo recorde lá para o Covid. Hoje ele é um hospital que atende crianças, né? São todos módulos, né? Vários módulos, milhares de módulos que formam um big hospital. Foi construído em tempo recorde. Ia fazer na areia, cimento, na alvenaria, quanto tempo ia demorar. Né? Então nós temos bem atualizado sim, Tarcísio, quanto a isso. É isso que eu falo, por exemplo, tem construção de hospital modular na China? Tem, mas também tem no Brasil. A gente acabou de fornecer para a construção do hospital modular. Né? E em alguns momentos, alguns lugares que a gente vai, a gente começa a enxergar que, inclusive no Brasil, a gente está um passo à frente de muitos lugares. Muito. Como é esse caso dessa exportação. A gente vai exportar agora um material para o Caribe. E eu tive lá esse ano, e quando a gente mostra o nosso perfil, o que a gente faz, os caras ficam impressionados. Mesmo eles já conhecendo o steel frame, falam, nossa, esse trabalho com esse perfil é tão fácil de montar assim, é um perfil tão resistente, nossa, a galvanização, por exemplo, lá onde a gente vai exportar, o vento é 170 km por hora. Milhas por hora? Não, lá é em quilômetros. Porque lá não tem furacão. Né? 170 km por hora. Mas, cara, é muito vento. E lá não para de ventar nunca. Lá você pega o celular para filmar, o celular fica balançando por causa do vento.
E os caras utilizavam um tipo de perfil que ainda era inferior ao nosso. Então a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita engenharia no Brasil. Assim como a Tecnoframe, temos muitas empresas sérias que desenvolvem esse mercado, que estão comprometidas com o desenvolvimento do mercado, né? Temos associações sérias, temos iniciativas importantes no Brasil pela construção modular. Agora, no meio do ano, a gente vai fazer uma viagem para o Japão para visitar fábricas de modulares no Japão. Eu estava olhando a agenda, tem fábrica de perfil de steel frame lá como a nossa, do mesmo tipo de formato. Né? Apesar que lá eles têm uma construção modular muito de ponta, né? Lá, por isso que a gente está indo para lá ver isso, e vai uma delegação de 20 brasileiros para lá, né? De empresas que já estão nesse mercado aqui no Brasil, para a gente... a tecnologia a gente já tem aqui. O que a gente vai buscar lá é mais informação relacionada a processos e procedimentos que eles utilizam para a gente ainda tornar essa construção com mais qualidade e mais rápida. Né? Que os japoneses eles são os melhores em processo. Se você for pegar os métodos de gerenciamento de projetos e processos mais avançados até hoje que tem no mundo, foram criados no Japão. Por exemplo, se você for pegar o Lean, né? O Lean Manufacturing, que também depois foi mandado para a construção civil como Lean Construction, foi criado no Japão, a partir da metodologia Toyota de fabricação. Né? Então, ali eles têm um sistema de processos muito, muito interessante para a gente visitar. Mas se a gente for falar de tecnologia, de perfil, de sistema, a gente tem o que é de mais avançado no mundo aqui no Brasil. O que falta é as pessoas conhecerem, né? Por isso que a gente tem trabalhado tanto em conhecimento, as pessoas conhecerem, entenderem como faz, né? Entenderem como funciona o mercado, né? De quem é que compra, quem é que contrata. Então, a gente dá uma mentoria, inclusive, nesse sentido de falar, ó, o tipo de mão de obra que você tem que contratar tem que ser assim, o tipo de contrato que você tem que fazer tem que ser dessa forma, para que os clientes lá, que o nosso objetivo é que o cliente final lá, o da ponta, ele tenha aquele imóvel ali que ele às vezes sonhou tanto em construir com a maior qualidade possível e que ele esteja muito feliz ali dentro. E a importância de ter um projeto de engenharia do Light Steel Frame, que é assim, ó, você tem um projeto arquitetônico. E quando você vai construir alvenarias, também tem que ter um projeto estrutural, tem que ter um cálculo estrutural. E o que eu reparei que no começo, antes de ter norma, o sistema ser normatizado, houve muitas patologias, porque a pessoa que montava, não menosprezando o profissional que monta drywall, que são um público que a gente visa bastante trazer eles e capacitar para o Light Steel Frame, mas geralmente o pessoal que monta o drywall, eles pegam na mesma tipologia do drywall e monta a casa com perfil steel frame sem um projeto de estrutural. E isso acabou dando várias patologias, o pessoal não põe contraventamento, a casa acaba trincando, dava algumas patologias. E agora a gente vem fazendo um trabalho, principalmente com os cursos que nós temos, as outras empresas também, para poder conscientizar as pessoas de fazer o sistema correto. Mas é uma importância muito grande também de ter um projeto de engenharia. Quando você converte por exemplo, o arquiteto ele faz o projeto pensando em alvenaria, pensando no design. Agora, o método construtivo, quando você converte para a alvenaria que o arquiteto pensou para o Light Steel Frame, você tem que fazer um projeto, passar para o computador para poder ter um projeto estrutural, o cálculo, tudo. E depois que você fez o projeto, a execução da obra tem que ser fidedigna, como é que fala, tem que ser conforme o projeto foi feito. Sim. E eu vejo que a importância é muito grande do cliente ter uma empresa de engenharia confiável para fazer esse projeto. Por isso que nós temos uma engenharia bacana voltada a isso, né, Tarso? Uhum. Qual é a nossa maior barreira cultural no Brasil, Marcos? A maior barreira cultural nossa não é, como muitas vezes a gente pensa, o cara chegar a bater na parede e falar, nossa, isso aqui é frágil, isso aqui de steel frame. Nossa maior barreira cultural é que no Brasil todo mundo faz obra. Né? Todo mundo é um pouco de engenheiro, todo mundo é um pouco de arquiteto, todo mundo é um pouco de pedreiro. Então a gente tem um problema com isso, que a gente não quer profissionalizar a construção civil no Brasil. Né? Às vezes você vai construir a casa, você chama o pedreiro da esquina e tal. E a nossa maior batalha hoje nos métodos construtivos industrializados é não transformar o método steel frame numa alvenaria 2.0. É a nossa maior batalha que a gente tem hoje. Não transformar na alvenaria 2.0, que seria o quê? O cara também contratar ali um montador
que ele conhece e tal, sem projeto, sem nada, o montador vai, faz uma listinha para ele, vai ali, compra meia dúzia de perfil, meia dúzia de placa e tal, não sei o que, e constrói uma casa. É isso que a gente não quer. A gente quer profissionalizar esse mercado. O montador, ele tem que entender que não dá para ele trabalhar sozinho. Ele vai precisar do projetista, ele vai precisar do engenheiro. E o engenheiro também não vai conseguir trabalhar sozinho, ele também precisa do montador. Claro. Entendeu? Então a gente tem trabalhado em criar um ecossistema de pessoas conscientes que montem esse método construtivo. Como você falou, nada contra montadores de drywall. O montador de drywall é o cara que ele melhor assimila o sistema de steel frame. Só que esse cara ele precisa de um treinamento e ele precisa saber que o steel frame precisa de um projeto, assim como o drywall precisa de um projeto. Só que o drywall virou uma alvenaria 2.0, uma alvenaria melhorada. Entendeu? Que o cara vai e faz lá, compra meia dúzia de coisa ali, ele faz uma parede sem projeto, sem nada. Só tem projeto de drywall em obras muito grandes. Mas o steel frame não existe sem projeto. É uma metodologia que não existe sem projeto. Por quê? Sem projeto, além de você poder ter patologia, ter todos os problemas que a gente tem falado aqui, você perde algumas vantagens do sistema que elas são muito importantes. Por exemplo, desperdício de material. Sem projeto você vai desperdiçar muito material. Você perde vantagem no prazo. Sem projeto você não vai conseguir construir aquele negócio rápido. Então, assim, a nossa luta hoje, eu tenho falado muito com parceiros que estão mais nessa parte de treinamentos, né? Por exemplo, a gente tem uma pós-graduação hoje no Brasil de steel frame completa, né? E aí eu falo com o Gilberto ali do ITIE, e a nossa maior luta é justamente não deixar que o steel frame se torne uma alvenaria melhorada. O steel frame não é uma alvenaria melhorada, é outro método construtivo. É uma mudança de mente, é uma mudança de cabeça, é uma mudança de sistema para melhor. Entendeu? É uma evolução de cabeça, e não uma evolução só do que a gente está fazendo de alvenaria para melhorar um pouquinho. Entendeu? Então é isso que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas. Não faça steel frame sem projeto, não faça sem engenheiro, escolha empresas idôneas, escolha montadores idôneos, entendeu? Saiba como contratar, saiba, estude, mesmo se você é consumidor final, o que tem de material na internet para você estudar, estuda antes, vê o que faz, o que não faz, como é que funciona, entendeu? Para você poder até cobrar e contratar bem. Vai contratar uma empresa, cara, não tenha preguiça de ligar, pedir referência, de visitar obras que essa pessoa já fez, obras prontas, de preferência obras que estejam prontas há alguns anos, entendeu? Não tenha essa dificuldade, entendeu? Essa preguiça porque se você contratar errado, a sua chance de ter sucesso vai ser muito, muito pouca. Né? Se você contratar, por exemplo, tem muitos clientes que às vezes contratam a Tecnoframe, que é uma empresa honesta, e às vezes contratam um montador que não é. Né? E aí, como é que você faz para ter sucesso num negócio desse? É muito difícil. É claro que assim, a Tecnoframe nunca deixou nenhum cliente na mão em nenhum quesito. Então, a gente sempre está ali com assessoria, a gente visita a obra, a gente vai atrás, a gente auxilia o cliente. Mas tenham cuidado na hora de contratar. Né? Se não tem projeto, nem começa a obra, porque vai dar ruim. Vai dar problema, né? Bom, vamos resumir esse nosso segundo podcast. Já estamos estourando nosso horário, o tempo passa rápido pra caramba. E a gente, nesse bate-papo, fica muito bacana, muito legal, mas eu quero finalizar esse podcast falando que breve a gente fará mais alguns, vamos trazer mais pessoas aí do ramo de steel frame também, né, para poder dar mais credibilidade e relevância aí para o setor. E volto a falar que o nosso intuito sempre é melhorar o setor, melhorar a qualidade, melhorar que o procedimento do light steel frame seja mais divulgado, mais popular, né, popularizado. Por isso que é a nossa preocupação e por isso que montamos também esse canal para poder levar conhecimento para a pessoa também. Você que é um consumidor final, que quer construir a sua casa, nós temos aqui para auxiliar você, levando o melhor método construtivo do mundo até a sua casa. Tarso, para finalizar, quer fazer alguma consideração final? Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a visitar o nosso site, tecnoframe.com.br, visitar o nosso Instagram, tecnoframe_LSF, e o meu também, eng.tarses, que lá tem informações de todos os nossos produtos, o que a gente faz, como é que compra, como é que faz orçamento, como é que entra no curso. Você vai encontrar tudo nas nossas redes sociais, também no nosso canal do YouTube e no nosso site.
Isso aí. Então você já sabe, pensou em Light Steel Frame, pensou em Tecnoframe. Tecnologia em Light Steel Frame.